a partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, e como alguns irmãos e irmãs já estão fazendo, só por essa vez ainda, você fica de pé mais um pouquinho para nos acompanhar na leitura da palavra do Senhor. Quem está aí fora está me ouvindo? Amém? No portão? Beleza, obrigado, varões. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá a graça e a oportunidade de mais uma vez ministrar a Tua palavra ao Teu povo, segundo aquilo que o Senhor tem falado e ministrado primeiro aos nossos corações. E Espírito Santo, eu te peço que eu ache graça aos Seus olhos, ó Pai, para ministrar essa porção desse alimento com o qual o Senhor vem me alimentando nesses dias e compartilhar com o Teu povo nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento. Esse texto é um texto que, olhando daqui, não posso afirmar 100%, mas olhando daqui, mais de 90% das pessoas que aqui estão já ouviram falar desse texto. Do texto que Jesus andou sobre o mar. E do texto que Pedro andou sobre o mar. E que também afundou, e que também teve medo. E eu quero compartilhar, segundo aquilo que o Senhor falou no meu coração contigo nessa noite. Então fique muito atento comigo, amém? Aleluia. O texto começa falando o seguinte, a partir do verso 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para um outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E aí a primeira coisa que me veio à atenção é o seguinte: logo a seguir o quê? Porque quando o texto começa falando assim, logo a seguir Jesus fez isso me faz entender que antes de Jesus chamar seus discípulos e os mandarem entrar em um barco e ir para outro lado, algo aconteceu. E aí eu fui procurar o que esse algo aconteceu. E basta você olhar os versículos anteriores da sua Bíblia, você vai ver que aconteceu ali a primeira multiplicação dos pães e peixes, onde também estavam os discípulos de Jesus. Você vai lembrar bem, se tu voltar aqui para ainda Mateus capítulo 14, mas a partir do verso 13, você vai ver Jesus ali instruindo os seus discípulos de como eles poderiam alimentar uma multidão. Porque Jesus estava pregando o sermão do monte naquele lugar e falando com as pessoas, e já era tarde, e os seus discípulos falam assim para Jesus: Jesus, o dia já se avança, já é tarde, até agora esse povo não comeu nada. E os dispersa pelos caminhos, pelas cidades, pelas aldeias de onde eles vieram, para que eles possam comprar algo para comer. E Jesus vai e vira para os discípulos e fala assim: não, vocês mesmos deem a ele de comer. Deem a eles de comer. O que Jesus começou a falar é o seguinte: quem tem que dar alimento do céu para o povo é a igreja de Jesus. Você não entendeu?
Eu vou rebobinar aqui para você dar um glória a Deus bem alto. Quem tem que dar o alimento do céu para o povo é a igreja de Jesus. Por quê? Porque os discípulos aqui representam a igreja, nos representam. E a igreja estava falando: Jesus, manda esse povo que veio voltar de onde veio para comer, porque até agora não comeram nada. E Jesus fala para ele: não, nós aqui temos que alimentar, vocês têm que alimentar. Então disseram: Jesus, nem se tivéssemos aqui um tanto de dinheiro para comprar pão, seria o suficiente para alimentar esse povo. E outra coisa, não tem onde comprar. Quando Jesus nos dá a missão de alimentar o povo, de cuidar de gente, de fazer discípulo, muitas vezes nós vamos olhar para a circunstância e para a dificuldade que a circunstância nos apresenta e vamos falar assim: não tem como fazer, não há como fazer. O que Jesus pediu para eu fazer, parece que ele não entendeu, não tem como fazer. Só que quem mandou alimentar a multidão foi Jesus. Querido, quando Jesus disser para você fazer algo, ainda que os seus olhos olhem e digam para você que não tem como fazer, creia, tem como fazer, porque Jesus mandou fazer. E aí então André, o apóstolo André, o discípulo André trouxe um menino e falou assim: olha só, nós temos esse menino aqui, que tem o que ele tem? Ele tem 5 pães, 2 peixes. Mas o que é isso? 5 pães e 2 peixes? A merenda, é a marmita do almoço do menino, como eu digo, é a marmita do João que chega no culto com a merendeira dele, é dele. Tá as coisinhas que ele gosta de comer ali. Mas o que é isso para alimentar essa multidão? Jesus então pegou aquele alimento, 5 pães e 2 peixes, agradeceu e disse aos discípulos: mande essa multidão sentar em círculos. E ali estavam quase 5 mil pessoas, e aí multiplicando por mulheres e crianças, a gente calcula ali umas 12 mil, 13 mil pessoas. Quase 5 mil homens, mas as mulheres e crianças, umas 12, 13 mil pessoas. E a Bíblia vai dizer que então Jesus pegou aquele pão, aquele peixe que ele agradeceu, entregou aos discípulos. E depois dos discípulos mandarem aquelas pessoas sentarem em círculos, sentarem em círculos, sentarem em círculos. Isso chama-se célula. Falou assim: agora vocês vão lá e dão a eles de comer, porque já estão organizados para receber. Uma coisa que a igreja precisa aprender é que Jesus prepara o povo para receber o alimento. Ele tinha passado o dia inteiro preparando o povo. Agora é a hora de dar alimento. Quem tem que dar? Eu e você. E aí então aquela multidão organizada em círculos, os discípulos pegaram o pão, pegaram o peixe, os 5 pães, os 2 peixes, e começaram a tirar um pedaço de pão e entregar para um pedaço de peixe e entregar para outro. Em outro momento, quero conjecturar, abria o pão, botava o peixe, fazia um sanduíche de pão de sardinha. Quem já comeu um sanduíche de pão com sardinha? É bom, né, irmão? Negócio gostoso, gente. É bom demais. E dava para um, e dava para a criança. E a Bíblia nos diz, então, que foi alimentado toda aquela multidão. E ao final, Tamires, sobraram ainda 12 cestos cheios de pão. Significa que toda vez que eu pego aquilo que para mim é limitado e agradeço, entrego ao Senhor, Ele me ajuda com aquilo, alimentar a multidão e ainda prover muito mais para alimentar a multidão maior ainda. Então tudo que Deus tem te dado na sua mão, como foi ministrado aqui no momento da ofertório e do dízimo, tudo que Deus tem colocado na sua mão, quando você entrega a Deus e agradece, Ele nos devolve multiplicando, mas nos devolve multiplicando para alimentar as pessoas. E os discípulos ali puderam então experimentar aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes. A primeira multiplicação dos pães e peixes, eles estavam ali naquele lugar e viram o milagre acontecer. Eles viram Jesus só agradecer e o milagre da multiplicação aconteceu. Pastor, como é que se deu então esse milagre? Se quando Jesus orou, Jesus não disse: multiplica esse pão, multiplica esse peixe, e veio 1 tonelada de pão, mais 2 toneladas de peixe para alimentar a multidão. Não foi isso que aconteceu. Ele só agradeceu, e quando entregou aos discípulos os 5 pães e os 2 peixes, aí então que aconteceu o milagre. Como assim, pastor? O milagre acontece, querido, quando eu cumpro a palavra do Senhor e eu me envolvo na missão do Senhor. E enquanto eu vou caminhando e semeando, caminhando e alimentando, aquilo que Deus já nos deu vai se multiplicando na vida daquele que obedece ao Senhor. E aí aconteceu isso. No versículo 22, quando fala logo a seguir o quê? A seguir é isso que eu acabei de falar. Essa multiplicação dos pães e dos peixes, esse milagre poderoso. Quem aqui quer ser instrumento desse milagre poderoso na vida das pessoas? Quem aqui quer ser instrumento para alimentar multidões? Maravilha. Só que não acaba aí a história dos discípulos com Jesus. Vem então o texto que nós acabamos de ler, que
Jesus vai então, depois disso tudo, ele fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A mesma multidão que foi alimentada, agora sim, depois de alimentada, Jesus ia despedir a multidão. Enquanto ele fazia isso, ele falou assim: vem cá vocês, meus discípulos, está vendo aquele barco ali? Entra no barco e atravessa para outra margem. Eles tinham acabado de presenciar e participar da multiplicação dos pães e peixes, do milagre. E Jesus falou assim: agora deixa tudo e vá para outro caminho. Vá para outra margem. Jesus já fez maravilhas na sua vida. Nós chegamos de Peniel semana passada. Você está voando até hoje. A gente está experimentando os frutos que Deus gerou na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Milagre aconteceu, salvação aconteceu, libertação aconteceu, cura aconteceu. Você está perdendo a oportunidade da glória. E Deus fez a obra naquele lugar, aleluia. Só que ele está falando assim: foi tudo lindo e maravilhoso, agora é hora de ir para outra margem. Como assim? Não dá para a gente permanecer nesse lugar. Não dá para a gente continuar nessa condição. A vida não terminou aqui. Jesus ainda não voltou para nos buscar. Há muita obra a fazer. Então é hora de mudar de caminho. É hora de mudar a margem. De margem. Ele estava na beira do lago de Genezaré. Ele falou assim: agora entra nesse barco e atravessa para o lado de lá, porque do lado de lá há muita obra a ser feita. Ei, querido, até aqui Deus fez obra na sua vida e te usou para fazer obra na vida das pessoas. Agora ele está falando assim: agora é hora de entrar nesse barco, atravessar esse lago, atravessar esse mar, porque do outro lado tem muita obra a ser feita. Está na hora de alcançar pessoas que nós não tínhamos alcançado ainda. Nesse caminho que eu venho caminhando, que você vem caminhando, alcançamos essas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Agora, essas pessoas vão entrar no barco, atravessar para o outro lado e alcançar o perdido. A tua vida não terminou em Peniel, ela iniciou em Peniel. E Jesus, pastor, quando ele fala assim, Jesus fez com que eles entrassem, me faz entender assim: tinha alguém que não queria entrar. Tinha alguém que ia falar assim: ah não, aqui tá bom, vamos fazer as 3 tendas para o Senhor, para Moisés, para Elias. Aqui tá bom, Jesus, tranquilo, né? Vamos ficar em Peniel, vamos esconder lá naquele cantinho, ninguém vai me achar. Tá na hora de ir para outra margem. Tem missão para acontecer na sua vida, através da sua vida, naquele outro lado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você que está perdido. Vem para essa margem. Essa é a sua outra margem. Jesus fez com que eles entrassem naquele lugar. Cadê o César? César está ali. César é um grande obreiro do Senhor. Vocês conhecem ele mais do que eu. Mas o César ficou numa condição dessa há muito tempo. O pastor Alberto também. Não, você quer. Mas Jesus fez com que eles passassem para outra margem. E a vida desses meninos está sendo transformada pelo Senhor. Por quê? Porque entraram no barco e atravessaram para outra margem. Não se contentaram com o que já tinham feito ou recebido. Não se contentaram em ter presenciado um milagre e até desse milagre participado. Eles entenderam que era só um momento, que coisas maiores em Cristo ainda estavam para acontecer. Então Jesus fez com que todos entrassem no barco. Jesus fez com que todos entrassem no barco. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha mesmo. Fala assim: enquanto você não entrar no barco, o barco não desatraca. Fala assim: presta atenção. Para de atrapalhar a obra e vamos logo. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Tem gente aqui que está voando no Espírito. Glória a Deus. Tem gente aqui que não está entendendo nada. Glória a Deus. Mas todo mundo vai entrar no mesmo barco. Não vai ficar ninguém de fora. Enquanto tu não entrar no barco, a missão não avança. Para de atrapalhar a missão. Entra no barco. Solta o cabo da nau. Vamos. A missão para acontecer
acontecer na nossa vida e através da nossa vida. Você faz parte disso. Entra no barco. Se tu esperava a confirmação, só falta falar teu nome. Brincadeira. É que tô vendo os irmãos vibrando ali atrás. Eu não ia falar isso não, cara. A pregação era outra coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se você é discípulo, entra no barco. Porque ele fez os discípulos entrarem no barco. Quem não é discípulo é rebelde. Aí é outra pregação, mas recebe aí. Gente, eu estava no azeite lá onde eu estava. O que é isso? Eu cheguei aqui hoje, Nanda e eu correndo, felizes de ver vocês, a igreja linda, adorando. Eu falei: obrigado pela palavra, Senhor, pelo alimento pastoral que eu vou dar a esse povo. Porque estava no meu coração e continua. Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Jesus fez assim: entra todo mundo no barco, agora vai para o outro lado. E ele ficou despedindo a multidão. Depois que ele despediu a multidão, versículo 23, e tendo despedido as multidões, não era eram era gente para chuchu, irmãos. Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Então Jesus fez os discípulos entrarem no barco, e o barco partiu, porque todo mundo obedeceu, porque o discípulo obedece, amém? Olha para esse abençoado do Senhor e fala assim: ei, discípulo, discípulo de verdade obedece. No 3, 1, 2, 3. Vocês não têm juízo, estão me deixando doido. E aí Jesus despediu, mandou os caras entrarem no barco, o barco foi avançando. Ele despediu as multidões, no final do dia ele já se encontrava só, então ele subiu ao monte. Fala assim: Jesus subiu ao monte. E os discípulos estavam no barco indo para o outro lado. Jesus falou um negócio comigo assim: tem hora que Jesus parece não estar comigo. Porque esses caras estavam caminhando com Jesus, multiplicou pão e peixe, e aquela coisa toda linda, maravilhosa. Jesus manda os caras entrar no barco e Jesus não vai. Tem hora que quando você obedece Jesus, você entra no barco, porque você é discípulo do Senhor, e vai cumprindo o que o Senhor te mandou. Cumprimento do seu chamado que Jesus já te mandou, parece que nesse caminho você vai se distanciando de Jesus. Parece que Jesus não está com você lá. Tá os irmãos da igreja, tá os discípulos estão lá, mas cadê Jesus? E Jesus falou algo comigo que eu vou tentar explicar, porque ainda tá falando aqui. Eu estou tentando fazer a metanoia, renovar minha mente para te explicar, mas não é porque você não está vendo que ele não está. Olha do lado do barco para o outro, para a popa, para a proa. Rodrigo, onde é a popa, onde é a proa do barco? O que é na frente? Proa é na frente. Então a popa é atrás, tá bom. Olha para a popa, olha para a proa, olha para o lado, olha para o lado. No barco que Jesus mandou você entrar, que é o teu chamado, que é a tua vida, que é o teu propósito, e parece que você não vê Jesus. E eu estava falando isso com o Senhor hoje à tarde, e ele falou assim: não é porque você não está me vendo que eu não estou contigo. Porque para eles, o que acontecia? Hoje nós temos o Emanuel, o Deus conosco, ou o Deus em nós. Antes não tinha quem? Jesus feito carne, que andava lado a lado com eles. Então quando Jesus não estava fisicamente perto deles, Jesus não estava perto deles. Mas não quer dizer que se Jesus não está fisicamente perto deles, Jesus não está com eles.
E o texto vai dizer então que Jesus foi para o monte orar. Quando você muitas vezes está no barco da tua vida, caminhando para o outro lado, para a outra margem, porque Jesus mandou e fez com que você entrasse, Ele fez com que, tipo, forçou a barra, vai sim, senão eu te meto a vara, vai. E tu entrou, tu já leu o texto comigo, tu viu que o vento começou a soprar, a tempestade estava ali, os discípulos ficaram apavorados, e cadê Jesus? Eu obedeci a voz do Senhor, olha a tempestade que eu estou enfrentando. Eu obedeci a voz do Senhor, olha o vento contrário que se levantou. Eu estou indo fazendo o que o Senhor mandou eu fazer, em obediência a Ele, porque eu sou discípulo dEle, você é discípula dEle. E olha a tempestade, cadê Jesus? Está lá no monte orando por você. Como assim hoje? Hoje Ele está levando nossa oração, traduzindo ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Não tem aquele choro que você não consegue nem mais falar, como Ana falava e pedia para que Deus a desse um filho. E se desse um filho, ela daria o nome de Samuel. E aí quando o sacerdote Eli olhou para ela e falou assim: por que você está embriagada essa hora do dia? E ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou amargurada de espírito, e eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Quando você está derramando a sua alma diante do Senhor, não consegue nem falar, só chorar, o Espírito Santo traduz o seu choro para o Senhor. Só as lágrimas não caem no chão. E Jesus então, depois que veio a tempestade açoitando o barco, Ele vem andando sobre as águas, Ele desce o monte. Se tem uns crentes chapados quando desce o monte, imagina Jesus descendo do monte. Devia ser a coisa mais doida do Espírito Santo. E Ele vem andando sobre as águas, Ele vem fazendo o que ninguém tinha visto um homem fazer. Foi tão assustador que os seus discípulos que o conheciam pensaram que era um fantasma. Sabe por quê? Quando estamos no meio da tempestade, no barco da nossa vida, ainda que cumprindo o propósito de Deus, quando estamos no meio da tempestade, o medo nos faz pensar que resposta de oração é coisa que não é de Deus. Os discípulos começaram a clamar, e Jesus veio, e ao vir, e eles virem Jesus, eles ficaram com medo. A resposta de sua oração não vai vir como você planejou, vai vir como é o projeto do céu para você. E Jesus veio andando sobre as águas, mas eles estavam com tanto medo, porque já era de madrugada, que eles gritaram: é um fantasma. E Jesus falou assim: coragem. A primeira coisa que Jesus falou assim: coragem. Não tenham medo. Sou eu. Olha bem para mim. Se você obedeceu o Senhor Jesus como discípulo, entrou no barco e está indo no caminho que Ele mandou você ir, as coisas não estão indo bem, a tempestade está te causando medo, Jesus manda te dizer: coragem, eu ainda estou contigo. Não tenha medo. Segue o teu propósito que eu te mandei. Coragem. E Pedro falou assim: se é o Senhor, manda eu ir ter com você. Eles estavam com medo do vento, e agora estão conversando com um fantasma, porque na concepção deles era um fantasma. Ou estou errado na minha conjectura? E aí Pedro fala: então se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Por que esse homem que estava com medo agora está com coragem? Porque toda vez que a gente ouve a voz do céu, ainda que eu não consiga discernir bem, mas eu sei que é do céu, isso gera coragem em mim e eu avanço. Se você no cumprimento do seu chamado está com medo de seguir adiante, para tudo que está fazendo e começa a ouvir a voz do céu.
Começa a ouvir a Deus. Como isso, pastor? Vai ler a Bíblia e vai orar, vai para o joelho, vai jejuar, vai ao monte, vai ouvir a voz de Deus. Para de ouvir o som, o barulho da tempestade e ouça só a voz do céu. Isso vai te encher de coragem. E aí, irmãos, só Pedro vai poder dizer como é que foi andar sobre as águas. Porque ele e Jesus andaram sobre as águas. Quem aqui quer andar sobre as águas? O texto não diz, e pelo contrário, o texto não diz que a tempestade parou. O texto diz que Pedro foi. Tanto que quando ele chegou mais próximo de Jesus, ele parou de olhar para Jesus e tomou atenção à tempestade. Qual? A mesma. Tem gente que está andando no sobrenatural. Tem crente que está andando no sobrenatural. Ei, você que voltou de Peniel, presta muita atenção. Você voltou andando no sobrenatural. Você está andando sobre as águas. Você está tendo atitude de coragem que nunca teve. Está cheio de fé, está cheio de paixão por Jesus e por vidas. E é assim que tem que ser. Só que o vento contrário ainda está soprando e batendo. A diferença é que agora você não está dando atenção a isso. Como assim, pastor? Seus problemas continuam lá. As suas circunstâncias de vida, a sua família continuam lá. As suas pelejas continuam lá. E muitas vezes elas foram aumentadas porque Satanás está investindo contra a sua vida. A diferença é, você depende. Se você continuar olhando para Jesus, você vai continuar andando sobre as águas. Se você tirar o foco de Jesus e olhar para o problema, você começa a afundar. Porque tem um monte de crente, ainda que esteja cheio do Espírito Santo. Gente, você precisa entender isso. Aqui é o barco. Não, aqui é o céu. Santo dos Santos. Aqui é o mar. Aí é o barco. Jesus está aqui. Pedro vem andando sobre as águas. E conforme cada passo no sobrenatural que Pedro dá, mais perto de Jesus ele está. Antes ele estava no barco, agora ele está sobre o mar. Agora está mais próximo de Jesus sobre o mar. Só que quando ele está à distância de um braço, por que um braço? Você vai entender por quê. De um braço de Jesus, ele para de olhar para Jesus, Marcelo, e olha para o vento. Que vento? O mesmo que estava batendo no barco quando ele estava cheio de coragem, olhando só para Jesus e saiu do barco. Quando ele olhou, tirou o foco de Jesus e olhou para o problema, ele começou a afundar. Sabe que tem um monte de crente que vai para Peniel, vai para encontro, reencontro, 2 vezes, 20 vezes, 15 mil vezes, e vai muito bem e afunda de novo, porque para de olhar para Jesus e começa a olhar para a tempestade. Você está nesse barco porque você obedeceu a voz de Jesus, querido. O texto que nós lemos diz então que Jesus foi e o pegou, por isso que eu digo a distância de um braço, estendeu, pegou e o levou para o barco e falou assim: homem de pequena fé. Irmãos, fala comigo assim: ter coragem não é ter fé. A coragem por ouvir a voz do céu me faz até sair do barco, mas só a fé me sustenta andando sobre as águas. Pedro afundou porque teve medo. O medo está baseado na falta de fé, porque Jesus falou: homem de pequena fé. Se ele é homem de pequena fé, qual foi a fé que o moveu de sair do barco para as águas? Nenhuma, foi a coragem por ouvir a voz do céu. Toda vez que eu ouço a voz do céu pela coragem, mas não sustento a minha fé, eu vou olhar para a tempestade e vou afundar. Então, meu conselho para você que está voando no Espírito é: aumente a sua fé e foque em Jesus para não afundar. Amém ou não amém? Aleluia. Então Jesus fez com que a tempestade pegou Pedro, levou para o barco e mandou o mar acalmar. O mar acalmou e os discípulos falaram: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. E aí o versículo 34, que nós não lemos, eu vou ler agora, fala assim: estando já do outro lado, esse outro lado é passar para outra margem. Esse outro lado é essa margem, esse outro caminho para o qual o Senhor está te levando, um outro modo de vida, um outro ambiente para servir a Ele, com o chamado que Ele já te deu lá atrás, porque você já viu Ele multiplicar pão e peixe na vida de uma multidão. E Ele chega lá do outro lado com os discípulos
E quando as pessoas daquela terra reconheceram, mandaram avisar a todos aqueles arredores que lhe trouxessem todos os enfermos e pediram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda de sua roupa, e todos que tocavam nela ficaram curados. Você foi curado no seu penial. Quem foi no último, quem foi no penúltimo, no antepenúltimo, no antes. Todos nós fomos curados. Para quê? Para curar outras pessoas que estão aonde? Na outra margem. Jesus está te chamando, eu disse no começo e repito, que você mude o seu caminho. Há pessoas que precisam ser curadas por Cristo. E para ser curada por Cristo, precisa que você vá para outra margem. Que você mude o seu caminho, a trajetória da sua vida. O seu ministério veio muito bem até agora, até pão em preço você ajudou a multiplicar, mas Jesus mandou você entrar no barco, atravessar para outra margem. Por obedecer, a tempestade veio. Ei, querido, vai chegar um tempo de tempestade na sua vida. Vai chegar, por quê? Porque chega na vida de todo mundo. Vai chegar um tempo que você vai achar que Jesus não está contigo mais no barco. O mesmo Jesus que multiplicou o pão e peixe, o mesmo Jesus que estava e tocou em você lá em Peniel, você vai achar que Ele não está contigo. Mas não é porque você não está vendo que Ele não está. Pelo contrário, Ele está intercedendo por você, por mim, para que a gente chegue em outra margem. O Jesus que eu sirvo não abandona barco de ninguém. O Jesus que eu sigo pede para entrar no barco. Ei, Pedro, posso entrar no seu barco? Para quê? Eu tenho que falar com essa multidão em outra passagem. E Pedro, que não tinha pego nada, estava lavando as redes. Tá bom. Aí ele entrou no barco de Pedro. Que Pedro? Esse cara que andou sobre as águas aqui. E Pedro está vendo Jesus alimentar a multidão, pregar para a multidão, curar a multidão, libertar a multidão. E ele está falando assim: cara, eu trabalhei a noite toda, eu tinha que levar peixe para casa, eu tinha que levar peixe para o mercado para vender, comprar o pão de casa. Eu estou com um problemão, não consegui resolver. O meu barco está sendo usado para abençoar outras pessoas. E será que Jesus não está vendo a minha condição? Muitas vezes a gente está na igreja pregando, você está na igreja orando, você está aqui ministrando louvor, você está aqui dançando, você está ministrando, você está na sua célula cuidando de gente, você está lá visitando, você está lá telefonando, passando mensagem, cuidando das pessoas, cuidando para que as pessoas sejam cuidadas pelo Senhor, mas você mesmo está precisando de cuidado. E muitas vezes você fala assim: e eu, quando vai chegar a minha vez? Só que o Jesus que eu sirvo sabe da minha necessidade. Como a irmã Rafaela falou aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que significa isso? Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque se Ele é meu pastor e nada vai me faltar, se eu não tenho, eu não preciso. Porque se eu precisasse, eu teria. Porque Ele é meu pastor e nada me faltará. Chega uma hora então que ele termina de falar com a multidão. Ele fala para Pedro assim: que Pedro? Esse que andou sobre as águas. Vamos para um nível mais profundo. Todo aquele e aquela que deixa Deus usar o barco da sua vida, a sua vida, para abençoar outras pessoas, Jesus leva a níveis mais profundos. Chegando lá, lança a rede aqui desse lado. Aqui, ó, desse lado aqui. Igual ele fala pro Rodrigo: é aqui, Rodrigo, é aqui que tem que mandar o pessoal jogar umas. É aqui. Pedro falou assim: ó, pesquei, tentei pescar a noite toda, não peguei nada, mas sob a tua palavra. Quem falou isso? Quem falou isso? Quem Pedro era? Aquele que ouviu a palavra: vem Pedro, e saiu do barco. Pedro era um homem que ouvia a palavra. Eu vou lançar as redes. Lançou. Pegou tanto peixe que quase afundou, teve que chamar outros barcos para ajudar. Porque todo aquele e aquela que não olha para a sua circunstância, para poder ser canal de bênção na vida do outro, Deus leva para níveis mais profundos e multiplica a bênção na sua vida. Foi assim com os peixes, foi assim com os pães, e é assim com você. O Jesus que eu sirvo não nos coloca em furada. Irmãos, nós tivemos então esse final de semana em Paraty. E para mim, Paraty era assim, só tinha lá, o que eu conheci em Paraty? A igreja metodista e a rua que dói os pés. Sabe qual é a rua que dói os pés? Aquela das pedras, tinha, fica um pé tudo doendo. Aí o pastor falou assim: não. Aí me levou para passear em Paraty ontem, me passou num lugar assim bonito. Eu falei: gente, que lugar bonito. Nos colocou numa pousada. Irmão, tinha que ver a pousada que nós ficamos dessa vez, irmão. Sabe o que eu almocei ontem? Moqueca de camarão encaldeirada. Eu falei: gente, eu vim expulsar demônio.
Eu vim tomar babada dos outros chorando em cima de mim. Mas Deus faz essas coisas. Eu chorava na piscina assim. Obrigado, Jesus. O João falou assim: é muito bom ser filho de pastor. Eu falei, por quê? Por causa desses privilégios. Porque ninguém vê as pedradas que a gente leva. O Jesus que eu sirvo não nos coloca em furada. E aí, por que eu chorei quando cheguei no culto hoje, ainda que atrasado? Porque a igreja lá recebeu muito do que Cristo fez. E aí, quando eu cheguei aqui, essa igreja também tem recebido muito do que Cristo tem feito. Só que Jesus está falando para você: entra no barco e atravessa para o outro lado. Vai haver momentos, querido. Porque uma coisa é você participar do milagre, onde as coisas estão mais ou menos no seu controle. Terra seca, você estava com Jesus, está tudo bem, você participou do milagre, Jesus está do seu lado ali, tu entregou pão para ele agradeceu, te entregou, o milagre aconteceu, maravilha, é a coisa mais linda do mundo. A outra coisa é você estar lá no meio da tempestade, está clamando Jesus e não o vê. A Nanda, uma vez pregando aqui, ela falou de um testemunho nosso, de umas pelejas muito fortes, das quais nós já passamos pela vida. Antes de chegar para esse lugar, Deus falou: não estou fazendo, estou provendo. E a gente, cadê? Onde está? Não estou vendo. Até que ele entrou no barco e acalmou a tempestade. Antes disso, eu precisei ouvir a voz dele andar sobre as águas. Ele falou: vai lá, entra naquele lugar, faz aquela curvinha. Tá vendo essas crianças aí? É só lançar a rede. O Senhor nos fez mudar de margem até chegar nesse lugar. Há 8 anos estamos trabalhando aqui. Só que nós temos que mudar mais uma vez a nossa margem espiritual para cuidar de outras pessoas. Você precisa mudar a sua margem ministerial, você precisa mudar a sua vida. Tem que se posicionar dentro do barco de Cristo. Ainda que vá vir tempestade, Ele vai apaziguar tudo no tempo dEle. Porque o Jesus que eu sirvo não abandona barco de ninguém. Diante de tudo isso que eu falei, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por algumas pessoas, por algumas situações. Há pessoas aqui que são obedientes, são discípulos e discípulas de Jesus e entraram no barco. Se não entrasse, ele ia dar-se a lenha, aí tu entrou no barco. Só que agora você está no meio da tempestade. Você está clamando a Jesus e só vê tempestade. E parece que as coisas estão piorando, você está vendo até fantasma. Jesus fala para você que Ele vai apaziguar tudo. Se você está no meio da tempestade, porque está obedecendo a Jesus, vem para o altar que nós vamos orar por você. Pode vir. Essa é uma das situações de pessoas aqui que nós vamos orar. Se você está no meio da tempestade porque está obedecendo a Jesus, virei crente, parece que ficou tudo de cabeça para baixo. Virei crente, as coisas começaram a dar errado. É isso mesmo, vem aqui para frente. Virei crente, entreguei minha vida para Jesus, perdi emprego, perdi família, perdi amigo, perdi dinheiro, perdi não sei o que. É tempestade? Vem aqui para frente. É a primeira situação que pessoas estão passando aqui que eu preciso orar. Por ter aceito Jesus, parece que as coisas fugiram do seu controle. É desse jeito, foge mesmo. Agora é o Espírito Santo que governa. O barco da sua vida é o Espírito Santo que governa. Vem aqui para o altar que nós vamos orar.